Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início à nossa EB, Escola Bíblica. Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos aprender sobre despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. É a lição número 3 da nossa revista. Está muito lindo, muito bacana, muito edificante. Amém, irmãos? A nossa revista que diz os princípios divinos em tempos de crise. Vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Amém, irmãos? Então precisamos estar aprendendo da parte de Deus, amém, sobre o avivamento espiritual, entendermos a importância de estarmos avivados nesses tempos, né, irmãos? Então vamos dar continuidade. Então o nosso texto áureo está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, em que está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Já começamos a perceber a importância de restaurar o altar. Amém, irmãos? Primeira preocupação do profeta naquele período, que era um momento muito difícil mesmo, amém, irmão? O opressor, ele estava de forma atuando de forma muito forte sobre o povo de Israel, matando seus profetas, né? Uma calamidade imensa. Mas a primeira coisa que o homem de Deus fez foi restaurar, reparar o altar que estava quebrado, que estava danificado. Amém? Qual é a verdade prática? Diz que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então, precisamos entender a importância de estarmos restaurando todos os dias o altar do Senhor. Amém? Nós vamos saber qual é o que é e quem é o verdadeiro altar do crente nesse tempo. Amém, irmãos? Nós vamos ver a diferença do altar no passado para o altar nesse tempo. Amém, irmãos? Bendito é a palavra de Deus. Nós vimos na nossa lição, né, na palavra de Deus, ela vai amarrar diversos momentos em que diversos homens de Deus construíram o altar para o Senhor. Nós temos aqui o altar na vida de Noé. Noé, depois de o mundo ter submerso em água, só ele e sua família e suas noras que sobreviveram àquela situação, porque assim Deus ele orientou Noé e ele por obediência seguiu a palavra de Deus. Então é necessário a obediência. Nesse tempo, a obediência em tempo de crise é o melhor remédio. Amém? Então Noé, por obediência, construiu aquela arca. Muitos brincaram, questionaram, mas Noé foi perseverante e quando veio a chuva, o Senhor Deus selou a arca e ninguém podia mais abrir. Amém, irmãos? E logo após tudo isso, após ele poder pisar em terra firme, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar ao Senhor e ali ele sacrificou ao Senhor e isso agradou ao Senhor e o Senhor fez uma aliança com Noé. Mais tarde nós vamos ver também Abraão também, por gratidão ao Senhor, né? O Senhor já tinha dado muitas bênçãos, muitas riquezas a Abraão. Por obediência a Abraão, tudo que Deus ele recomendava, Abraão seguia piamente. E no final, Deus pede que ele faça um altar e leve o seu filho como oferta, como sacrifício. Nós bem sabemos que no final Deus ele proveu um sacrifício e isso muito agradou ao coração de Abraão. Amém, irmãos? E também agradou ao coração de Deus por causa da fidelidade de Abraão. Precisamos aprender com Abraão sobre fidelidade, amém, irmãos? É um tempo difícil que nós estamos vivendo, não era diferente naquela época, mas a fidelidade de Abraão foi algo marcante, né? E isso o tornou como o pai da fé, amém, irmão? E nós seguimos nessa linha de Abraão como filhos da fé através de Abraão. Amém, irmão? Josué também em tempos difíceis, em tempo de opressão, em que os homens das terras queriam oprimir o povo de Israel. E Deus sempre ao lado de Josué. E Josué também no final ele faz um altar ao Senhor por gratidão. E Deus também se agrada dos sacrifícios
feito por Josué, e há ali uma aliança renovada com Deus, amém? Gideão também, mais uma vez, um homem de Deus, um homem levantado, um homem que ele por diversas vezes um anjo apareceu para Gideão, e Gideão de forma muito desconfiada pede várias provas, e Deus ali, né, provando a Gideão que estava com ele. E ele, Gideão, reúne alguns homens e os midianitas, eles são mortos, são capturados, e o povo de Deus ele é livre, é liberto daquela opressão dos midianitas, e Gideão também faz altar ao Senhor. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender a importância do altar. Então, na verdade, o altar naquela época era o quê? Era um local de sacrifício. Tinha um rito, tinha uma forma de se fazer altares, amém, irmãos? E os homens precisavam cumprir verdadeiramente a organização desse altar. Nós vamos ver em Gênesis, nós vamos ver em 1 Reis, quando Elias ele constrói esse altar ao Senhor. Está em 1 Reis capítulo 18, se você ler, você vai ver toda a forma, havia um procedimento e tinha que ser cumprido, amém? E assim os homens eles faziam, porque eles faziam por gratidão e eles faziam porque eles entendiam que era uma forma de comunicação viva entre eles e o seu Deus, amém, irmãos? Então tinha essa forma. Então o altar no tempos antigos era um local de sacrifícios, porque quando havia o derramamento de sangue desses animais puros, amém, ali estava a presença de Deus diante daqueles homens, e os homens poderiam ali fazer os seus rituais, eles poderiam chorar, eles poderiam fazer o que eles sentiam, aqui o Espírito os ordenavam, eles assim eles faziam, amém, irmãos? E nós vamos ver que os seus pecados, inclusive, né? A gente precisa entender disso, entender muito bem isso, que os pecados deles eram cobertos porque ele levava os animais, que tinha uma determinação do tipo de animais para todos os tipos de pecado, e tudo aquilo tinha que ser cumprido, tudo aquilo tinha que ser entregue na mão do sacerdote, e o único que podia sacrificar eram os sacerdotes. E para que eles pudessem sacrificar também, eles passavam por um ritual, porque se eles não cumprissem o ritual, eles poderiam morrer. Amém, irmãos? E não era qualquer um que podia ser sacerdote, tinha uma linhagem, tudo bem determinado da parte de Deus, amém, irmãos? Então, tudo tinha que ser o quê? Obedecido. Todas as pessoas que não obedeceram à palavra de Deus tiveram grandes consequências, amém, irmão? Nós vimos Saul, nós vimos o próprio rei Davi, quando ele foi trazer a arca, homens foram mortos, não é verdade, irmãos? Então, muitos outros passaram por diversas consequências, e nos dias de hoje, muitos homens, por desobediência e negligência à palavra de Deus, também são mortos, né? Mortos espiritualmente, né? Hoje, nos dias de hoje, são mortos espiritualmente, e até chegar à morte final, que é o juízo final. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Esdras 3, do 2 ao 5 e do 10 ao 13, onde está escrito assim na bendita palavra de Deus. E levantou-se Jesuá, filho de Josadoque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então, a gente vê que havia um ritual escrito por Moisés, homem de Deus, e todos aqueles que construíssem altares tinham que seguir o modelo como estava escrito por Moisés, que foi dado por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por obediência. Qualquer coisa que passasse disso, meu irmão, havia morte. Amém? 3. E firmaram o altar sobre as bases. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem conforme ao rito, cada coisa no seu dia.
Amém, irmãos? Vocês percebem que tem então uma ordem? Tudo para Deus tem princípios, irmãos. Tudo para Deus tem princípio. Tudo para Deus tem ordem. E nós temos recebido da palavra de Deus e muitos de nós não temos seguido essa ordem, os princípios de Deus. Então, nessa noite, eu convoco os irmãos a começarem a despertar, a colocar em ordem a sua vida. Amém? Em obediência à palavra de Deus. Amém, irmão? Depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Então, a gente percebe que até as pessoas, elas podiam fazer ofertas voluntárias ao Senhor por gratidão. Então, eu chamo a atenção dos irmãos em também ofertarem ao Senhor por gratidão, irmãos. O que está escrito na palavra de Deus, isso tem que trazer para nós nesses dias a gratidão, a verdadeira gratidão que nós temos com Deus. Não se preocupem, irmãos, não se preocupem com quem vai usar de forma ilegal essas ofertas. Quando você perceber que estão fazendo de forma ilegal ou de forma errônea, então está na hora de também haver um despertamento em você. Amém? Mas se você percebe que as ofertas que são entregues na casa do Senhor por você estão sendo bem trabalhadas, estão sendo bem utilizadas, glorifique a Deus e persevere na sua oferta voluntária ao Senhor. Amém, irmãos? 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então, a gente percebe que era um ofertado e as coisas aconteciam porque eles viam as coisas serem edificadas. Amém, irmãos? As coisas aconteciam. E nada melhor do que você ofertar no altar do Senhor e você ver as coisas tomando formas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 11. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E nós somos o Israel do Senhor, e a benignidade de Deus e a sua misericórdia dura para sempre, inclusive também sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E todo o povo jubilou com grande júbilo, com grande alegria, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Amém, irmãos? Nós queremos todas as casas bem fundadas ao Senhor. Amém, irmãos? Todos os templos bem fundados e louvando ao nosso Deus. Amém? De que maneira? Conforme os princípios de Deus, conforme está na Bíblia. Amém? Louvar a Deus conforme está na Bíblia. Amém? Meditar na palavra, a leitura da palavra. Amém? Aleluias! Tudo tem princípios, tudo para Deus tem princípio. Quando começa a fugir desses princípios, precisamos abrir os nossos olhos. Amém, irmão? Aleluias! Aleluias. Porém, 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa, que foi o templo que Davi ergueu, amém? E agora estava sendo reerguido depois da reestruturação de Jerusalém, porque foram invadidos pelos opressores e agora o rei Ciro liberta o povo para reconstruir o novo templo, a nova casa ao Senhor. Esse é esse momento, repetindo, 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, que era a segunda casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, aleluias, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilou, aleluias, aleluias, o
porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então a gente vê, irmãos, que houve choro, houve risos quando a segunda casa foi restaurada. Amém, irmãos? Porque eles bem entendiam o que eu quero trazer nessa noite para você, amados irmãos e amigos e visitantes, é que a alegria no coração daquele povo, ela emanava de uma proporção tão grandiosa, porque eles entendiam que quando o altar estava sendo restaurado, a comunicação entre eles e Deus estava sendo restabelecida. Então, eles davam uma importância muito grande sobre este altar, sobre a reconstrução do templo, sobre a reconstrução do altar ao Senhor. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite, a importância do altar no Novo Testamento. Amém? E o que é o altar no Novo Testamento? O altar no Novo Testamento somos nós, quando recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, então o nosso corpo passa a ser o altar do Senhor, passa a ser a morada do Senhor, passa a ser o local em que nós, como seres humanos, nos comunicamos com Deus que habita em nós. Amém? O altar vivo, o altar agora não feito por mão de homens, feito pela mão do Altíssimo Deus. Então, por isso precisamos entender a importância de estarmos constantemente, o quê? Reparando esse altar, retirando as coisas que impedem a comunicação, o relacionamento com Deus. E nós entendemos que o adultério, a mentira, o descompromisso com o Senhor, roubos, envolvindo com drogas, destruindo esse templo. Todas essas coisas impedem o relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Então precisamos estar constantemente limpando esse altar, retirando tudo aquilo que não provém de Deus. Amém, irmãos? Para quê? Para que o nosso relacionamento, para que a nossa comunicação com Deus, ela seja restabelecida. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero trazer nessa noite para os irmãos, que nós não podemos viver de forma negligente. Não podemos, irmãos, não podemos. Nós vamos viver que o povo, diversas vezes, quando eles passaram a viver de forma negligente, negligenciando a palavra de Deus, eles chegaram ao ponto de serem levados cativos por outros povos. Um cativeiro maior durou 70 anos de opressão sobre suas vidas. Nesse tempo, irmãos, nós temos visto o inimigo levando muitos homens, muitos jovens, muitas mulheres para o cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro é uma prisão. É uma prisão em que nem eu, nem você e ninguém, quando está cativo, consegue tomar as suas próprias decisões. Só quem pode tomar decisões é aquele que está livre, aquele que está fora do cativeiro. Existe o cativeiro da droga, existe o cativeiro que é um presídio, existe o cativeiro do adultério, existe o cativeiro da mentira. Existe o cativeiro da negligência. E quando você vive nesse mundo, você não toma decisões. Quem toma decisões por você é o inimigo de nossa alma, aquele que está em você. Amém, irmãos? Então, por isso que é preciso que haja em nós, homens e mulheres de Deus, um despertamento, porque esse texto, essa lição, ela vem trazer para nós um despertamento espiritual. Nós entendamos o que é o verdadeiro altar no Novo Testamento. O verdadeiro altar no Novo Testamento somos nós, o nosso corpo, que é o templo do Senhor, para todo aquele que recebe Cristo Jesus como seu Salvador. Agora precisamos entender que existem muitas coisas que vão destruir, que têm o poder de destruir, que têm o poder de quebrar a ligação entre nós e o nosso Deus. Naquele tempo os opressores bem entendiam, então a primeira coisa que eles faziam era destruir o templo de Deus, porque eles sabiam que ali, no templo de Deus, no altar de Deus, os homens de Israel, o povo de Israel, podiam se comunicar com aquele Deus forte,
com o Deus que luta nossas guerras, com o Deus que lutava as suas aflições, as suas dificuldades, que estava com eles no momento de aflições. E não é diferente no tempo de hoje. Deus habita em nós através do seu Santo Espírito. Precisamos tomar consciência disso. Precisamos buscar uma vida renovada no Espírito Santo de Deus, aquele que tem poder de nos mostrar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a justiça dada em Cristo Jesus através da sua morte no Gólgota, a sua morte na cruz. Aquilo que nos coloca, aquele que nos coloca como justificado diante do Pai, diante de Deus, sem nenhum pecado, sem mácula. O Espírito que nos mostra, que nos deixa convicto daquilo que é pecado, daquilo que nós estamos fazendo, que é negligenciar a palavra de Deus e a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele nos mostra o pecado. Amém? E da justiça, que é a justiça vindoura de Deus. Todos nós vamos estar diante do grande tribunal do Senhor. Amém, irmãos? Mas para isso precisamos estar justificados em Cristo Jesus. Para isso precisamos entender a importância do altar, que é a comunhão, que é a comunicação nossa com Deus, tem que estar bem reparada, né? As brechas tem que estar tapadas, amém, irmãos? Aleluias, aleluias. Então precisamos, irmãos, ter um entendimento sobre essas coisas. Precisamos entender que mesmo justificados no Senhor, nós ainda continuamos como pecadores remidos no sangue de Jesus. Mas isso não nos dá o direito de continuarmos pecando e tornando o hábito o pecado em nossas vidas. Porque o hábito do pecado, o hábito de negligenciar a palavra de Deus, o hábito, que são coisas contínuas na nossa vida, isso nos afasta de Deus, isso destrói o altar, que é o nosso corpo, que é o elemento de comunhão com Deus. Amém, irmãos? E quando o pecado torna-se um hábito, nós matamos o nosso espírito, irmãos. Nós matamos o nosso espírito. Nós ficamos cegos para as coisas de Deus. Eu tenho dito, tenta evangelizar um crente perdido, tenta falar de Deus para um crente perdido. Você vai encontrar inúmeras dificuldades. Precisamos orar muito, jejuar, para que esse crente perdido possa voltar para os atos do Senhor. É assim que o inimigo de nossas almas ele faz com todo aquele que torna da sua vida um hábito do pecado, um hábito de negligência da palavra de Deus. Então que nessa noite você possa entender de forma clara, transparente, a importância de restaurar o altar vivo do Senhor, o altar que foi feito pelas suas mãos. Amém? Pela mão de Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa tua santa e gloriosa palavra, Deus, que vai falar sobre a restauração do altar, onde o profeta Elias, ele começa em primeiro lugar, reparando, reconstruindo aquilo que estava danificado, ó Deus, para que ali o seu altar fosse edificado e ali ele pudesse falar contigo e assim o Senhor responder com fogo, ó Deus. E que nessa noite nós, como teus filhos em Cristo Jesus, nós entendamos muito bem que a forma de nos comunicarmos contigo, ó Deus, é através do Espírito Santo, teu Espírito Santo que habita em nós, ó Deus, através do nosso Espírito, ó Deus, porque Espírito fala com Espírito e carne fala com carne, ó Deus, mas nós queremos ser seres espirituais, ó Deus, mas para isso, ó Deus, traga à nossa memória a importância, ó Deus, de vivermos uma vida, ó Deus, dentro dos teus princípios, ó Deus, dentro da tua palavra, ó Deus, sem negligência, ó Deus, afastando de nós o hábito do pecado, ó Deus. E sim, ó Deus, entendendo, ó Deus, o teu amor, ó Deus, por nós, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ó Deus. E se tornando o único elemento em ligação entre nós e tu, ó Pai, em nome de Jesus. Aviva-nos, ó Deus,
Em nome de Jesus, amém. Está feito, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite. Meditem nessa palavra, meditem. E pratiquem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pratiquem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.